casco de tartaruga, vidro vulcânico, dente de tubarão, gilete, espinho de porco-espinho, espinho de limão, espinho de tucum, caco de vidro, agulha de costura, agulha de bambu, que tudo isso tem a ver com tatuagem e demarcação das terras indígenas. Esse é o PROAC 39, História Decolonial da Tatuagem. Meu nome é Vitor Suzaki, eu trabalho com tatuagem há 10 anos, fazendo pesquisa também. E quando eu apresento meu trabalho, eu falo que tatuo sem máquina, o que as pessoas costumam associar é com a tatuagem polinésia, né, o tatau. Né? É uma prática que acontece em outros lugares do mundo também, né? Tem outras tradições de tatu. E é interessante que, sendo a tatuagem uma tradição indígena, essa visão também meio que entende que existem indígenas em outras partes do planeta. Né? O que é curioso é que existem, no mínimo, 20 povos indígenas no Brasil, né? Que fazem tatuagem também. E não se fala muito sobre isso. Então esse vídeo é uma tentativa de trazer um pouco de luz para esse assunto. Primeira parte do vídeo, né, vou falar um pouco dos povos aqui do território brasileiro, né, povos indígenas Assurini, Carajá, Yanomami, Camaiurá, Matis, Caiabi, Iquipengue, Tupi-Guarani e Juma, que são alguns dos muitos povos indígenas aqui que praticam tatuagem tradicionalmente, né, sem máquina. Além dos que eu vou citar no vídeo, povo Aujá, Urueuauau, Matsés, do Furenguaianá, Tupinambá, Inauê-Nenauê, Apiacá, Ingaricó, Suruí, Uianauá, Caripuna, Ujá e muitos outros mais, né? Esses povos que tradicionalmente tatuam, né? Ou seja, tatuam com técnicas sem máquina, mas contemporaneamente poderia citar mais uma lista gigantesca de povos que estão se reapropriando da tatuagem, né? Então, o primeiro povo, né? A Waeté, também conhecido como Assurini. A Waeté significa gente com conhecimento. São um povo do tronco tupi que habita no Pará, o Xingu. Nessa tradição, tanto homem quanto mulher tatua. O homem tatua nos ombros e pelo corpo. As mulheres tatuam linhas nas mãos, uma linha vertical no meio do tronco, que depois é sobreposta com linhas horizontais e cruzadas, né? Ou seja, a tatuagem é um processo contínuo, né? E é feita por meio de escarificação, né? Na verdade, as tatuagens são feitas de cortes, né? Esses cortes são feitos com a ferramenta, né? Que é conhecida como meririnha, né? Que é esse reprodução como se fosse um pássaro, né? Tem as penas ali de madeira com os grafismos, né? E essa ponta que é justamente onde faz a incisão na pele é, na verdade, dente de cutia, né? Então, a partir dos cortes, né, feito com dente de cutia, se esfrega genipapo com breu de jatobá, né? O breu, no caso, um carvão bem fininho, assim, que é extraído a partir da queima, né, da resina de jatobá. Esse povo tem a tatuagem permanente, feita a partir da escarificação, né, com esfrega de tinta, que é diferente também da pintura corporal que esse povo realiza com o genipapo, né? Cada uma tem uma função diferente, né? E uma vez feita a tatuagem, eles deixam secar por um período de uma semana, enquanto a tatuagem cicatriza, né? Próximo povo, Inã, Carajá. Inã significa nós, o povo do tronco linguístico Macro-G, que habita a região do Araguaia, né? Goiânia, Tocantins, Mato Grosso. A tatuagem também é feita com escarificação de tinta, né? Que antigamente eram feitos com dente de peixe, peixe-cachorro, pelo que me disseram. E hoje em dia utilizam um caco de vidro, né? São cortes feitos no rosto. Tanto homem quanto mulheres fazem o mesmo símbolo, por mais que tenha nome diferente. E esses círculos debaixo do olho, eles chamam de Omarurã. Essa pessoa que está sendo representada aqui é Seueria Carajá. Essa Hichokó, inclusive, né, essa boneca aqui, Carajá, foi feita pela Seueria. E se vocês repararem bem aqui, também estão representados essas tatuagens, né? Próximo povo é Camaiurá, tronco tupi, habitam o Alto Xingu, região do Mato Grosso, né? A tatuagem mais uma vez sendo rito de passagem, né? No caso de lideranças, mulheres, né? Que, pelo que eu entendi, linhagem de Mavut Sinin. A tatuagem é feita depois de um período de reclusão. Tatuam 3 linhas no pulso e 4 linhas no ombro.
Essa que está sendo representada aqui é Mapulo Kamaiurá, primeira pajé, mulher do povo, e que abriu caminho aí para que mais mulheres pudessem exercer a pajelança aí. Próximo povo, o povo Matis, língua Matis também, né, ou Pano, e habitam a região do Vale do Javari, Amazonas, perto ali da fronteira com o Peru, com o Acre, outra região também bastante conflituosa aí, com invasões, né, e resistência também. Em relação à tatuagem Matisse, existe um filme muito interessante feito pelo próprio povo, chamado Matses Mushan Akadakit, e mostra aí a festa da tatuagem, né, que dura um tempão assim de preparação, e a etapa final é justamente a tatuagem feita na face, né, no rosto de homens e mulheres, o mesmo desenho. De acordo com os Matisse, né, a tatuagem foi ensinada a eles pelo macaco barrigudo. Então, depois de uma série de etapas, né, dessa festa, eles realizam a compressa de urtiga e a tatuagem é feita com um espinho de pupunha, né, que eles chamam de muxá, e esfregando cinza de carvão, né. Depois da tatuagem feita, existem algumas restrições, assim, de dieta, né, não pode comer algumas caças específicas, né, e as pessoas que foram tatuadas também não podem comer sozinhas, elas sempre têm que comer em companhia das outras pessoas que foram iniciadas, né. Outra questão é que não pode tatuar período de luto, né? Então, quando alguém morre, a festa não se realiza, né? Na cosmovisão Matisse, as agulhas transmitem Xó, que é como se fosse uma substância de poder, né? Xamânico. A tatuagem, no caso, seria o Xó amargo. E é curioso que eles falam que se tiver pessoa branca por perto, atrapalha na cicatrização da tatuagem. Justamente porque as pessoas brancas teriam muito Xó doce, por conta da alimentação, né, de muito sal e açúcar, e isso influencia. Próximo povo, Caiabi, ou como se autodenominam, Kawai-Vete, tronco tupi. Eles habitam atualmente o Médio Xingu, né, a região do Mato Grosso, mas eles são originários do rio Telespires. No território original, eles usavam na mistura da tinta da tatuagem sumo da casca de uma árvore chamada Ipou-Ip. Então, em vez do sumo da casca, né, hoje em dia eles usam resina do jatobá e a tatuagem é feita com espinhos de tucum, né? Os homens e mulheres tatuam, apesar de que são desenhos diferentes, eles estão retomando essa tradição e a tatuagem é feita na festa que eles chamam de Jogozi, onde cada pessoa tatuada também recebe um novo nome, né? E esse novo nome ele adiciona com os nomes que a pessoa já tem, né? Esses nomes podem vir de uma linhagem familiar, né, ancestral, mas também a partir de sonhos, né? A partir do relato do pajé Tuyarajup Kaiabi, ele diz que ele recebe esse nome a partir dos guias espirituais, né? Que ele chama de Maitu. E de acordo com Wareka Waiwete, na pesquisa Origem da Tatuagem, ele vai argumentar que essa tatuagem, na verdade, vem de trocas com o Apiacá, né? Próximo povo, Ipeng, tronco Caribe, povo originário do rio Iriri, Tapajós, atualmente habitam o Xingu, região do Mato Grosso. Outra tatuagem de rito de passagem, feita entre 8 e 12 anos de idade, na festa Moingo, que também é uma festa bastante longa, 1 ano e meio de duração, e envolve a comunidade inteira praticamente. Muitos padrinhos, né? Muita caça e muita dança mesmo, assim, 2 vezes por semana durante 1 ano, antes de realizar a tatuagem, né? As tatuagens são feitas com espinho de tucum e breu de jatobá. Então, conversei com o Yukunai Peng, que é professor e cacique, e ele me contou que esse breu de jatobá, ele, para se transformar em breu, eles faziam um túnel, uma fogueira, um buraco que tenha 2 saídas, e uma das saídas eles colocam cinza em volta e resina de jatobá dentro, e depois queima e tampa com uma cerâmica, e depois de queimada essa cerâmica ela é raspada, né? Então essas partículas ali que condensaram, elas são transformadas em tinta a partir da mistura do sumo da folha do ancuingo. A tatuagem é refeita por 15 dias e tem algumas restrições também antes da tatuagem. Nesse período de 1 ano, a criança não pode cortar o cabelo. E depois da tatuagem feita, tem também restrições assim, de alimentação, principalmente, né? De, por exemplo, não poder comer doce e gordura. Depois da tatuagem feita, são mais 6 meses de reclusão. E nesse período de reclusão,
a criança vai ficar sob os cuidados dos padrinhos, né? Então, por mais que seja uma coisa chocante para a gente ouvir sobre uma criança sendo tatuada, isso é muito curioso, porque esse é justamente um ritual de cuidado coletivo e de reconhecimento da comunidade cuidando dessa criança, né? A respeito da tatuagem Peng, tem uma pesquisa muito boa, vocês encontram buscando por ritual da tatuagem, educação ambiental e prática cultural. Foi escrito por Korotowi Tafarel, ele é Peng, e é muito interessante que ele fala sobre o manejo sustentável, né, que está atrelado a esse ritual, né? Ou seja, nesse processo tem uma série de cuidados que eles têm com o ambiente e, na verdade, todos esses elementos são fundamentais para que a tatuagem seja feita, né? Então, além dos materiais usados para tatuar, também tem uma série de outras plantas e animais que estão associados com outras partes do ritual, como, por exemplo, confecção de máscara, ou mesmo alimentação, né? Alguns exemplos, né, desse manejo sustentável, onde vai ser realizada a festa, né? Não pode fazer a caça no mesmo lugar onde já teve festa antes, né? Outra questão é que eles não podem matar um animal que estiver chocando ou que deu cria recentemente, né? Então, sem essas plantas e sem esses animais, não tem a festa, né? Assim, esse grafismo, ele remete ao desenho da arara, né? Essas linhas que ela tem embaixo do olho. Próximo povo é Yanomami, esse povo que tem enfrentado aí muitos conflitos no território, né? Com garimpo ilegal, invasões, fronteira entre Brasil e Venezuela, né? Tronco linguístico próprio, né? Yanomami, que tem ramificação em 6 línguas, né? Infelizmente eu não encontrei mais informações sobre essa tatuagem. Pelo que eu pude perceber, ela acontece mais em mulheres, né? Essas pontinhos ao redor da boca, mas eu sinceramente não sei o que significa, né? Então não vou aqui falar do que eu não sei. E essa que está sendo representada é Erruana, né? Artista visual, escritora e liderança dos movimentos aí de resistência Yanomami. Próximo povo, Tupi-Guarani, habitam o litoral. Esse que está sendo representado aqui é o Tiramoi Mirim, o pajé, né, da aldeia Tapirema. Essa tatuagem que ele tem nas pernas, né, foram feitas pelo irmão dele para que ele fizesse uma grande caminhada, né, e de fato vem fazendo. Na perna esquerda ele tem uma cruz andina, né, a chacana tatuada. E na outra perna uma espécie de cruz também, que aponta para 4 direções, né? Curioso como o Mirim também tem outras tatuagens que existem essas menções às 4 direções, né? Os 5 pontos. E isso também é muito central na cosmovisão guarani, né? Com o surgimento do mundo, né? Das 4 direções, né? As pindó, né? As palmeiras que sustentam o mundo, né? Além disso, Mirim tem esses corações tatuados, né? No braço esquerdo tem as iniciais do próprio nome dele, Domingues Samuel. E Samuel por conta da família Samuel, né? Ele é filho de Nimotsanju, que era pajé também, né? Na Bananal. E justamente essa tatuagem que ele tem no antebraço, o Círculo de Salomão, né? Ele tem essa tatuagem e o pai dele também tinha, né? Ou seja, a gente já pode dizer que é uma tradição, né? Porque passou exatamente o mesmo desenho de uma geração para outra, né? Que foi feito de forma tradicional também, artesanal, né? E é um círculo de proteção, né? De fechamento de corpo. E logo abaixo do Círculo de Salomão também, ele tem essas tatuagens que, a princípio, para quem não conhece muito a cultura guarani, pode até estranhar e achar que é uma cruz, né? Associar com cruz cristã, né? Mas, na verdade, esse é representação de Ambá, né? O Ambá, para quem já entrou numa casa de reza guarani, né? Uma opa, percebeu que é um elemento também central assim na espiritualidade guarani. Muitas dessas tatuagens foram feitas por ele mesmo, né, num processo de também extrair a tinta a partir da queima, né. Ele falou para usar essa planta aqui, que é o cipó cruz. Então é curioso, né, como a função espiritual e a função medicinal, elas são sempre juntas. Esse é Arucajuma, ancião que infelizmente veio a falecer aí na pandemia de Covid. E ele faleceu não simplesmente decorrente de uma doença, mas decorrente da forma em que o governo Jair Bolsonaro optou por lidar com essa doença, né? No caso, optou por não lidar com a pandemia, né? Optou por confiar em métodos imunidade de rebanho, como distribuir remédio de verme, né? Mandar cloroquina para quem estava precisando de vacina, né? Anciões que se vão são bibliotecas que se queimam, né? E sim, dá para falar que foi genocídio, né? O governo optou por usar a pandemia como uma ferramenta de genocídio contra os povos indígenas, né? E além da morte física, né, da morte
do corpo. Cabe aqui também falar da mídia, né? Como a forma que anunciaram a morte de Araucária foi uma forma também de espetacularização que corrobora com o etnocídio, né? Ou seja, a morte da cultura, uma vez que anunciaram como o último Juma, né? Isso não é de todo verdade, porque Araucária tinha filhas, né? Essas mulheres casaram, né, com homens de outros povos, e depois da morte de Araucária, elas e os companheiros optaram por reivindicar o nome, né? Então, não, a cultura Juma não acabou. A narrativa padrão, né, é que a tatuagem começou no Brasil, contando a partir de 1959, que foi a chegada da máquina de tatuagem no Brasil, né, no Porto de Santos, né. Eu acho muito interessante ser em Santos isso, né, porque é um território que também a gente consegue contar muitas histórias assim da história da tatuagem decolonial, né, a partir desse território, né. Então, por exemplo, nos 60 começa a tatuagem com a máquina, né. 1908 a gente tem a imigração japonesa, né, e vieram do Japão pessoas tatuadas, né, e a gente imagina que seja aquela tatuagem irezumi, né, a tradicional japonesa, que a gente entende como tradicional japonesa, né, de tatuagem de carpa, por exemplo, mas é curioso que vieram, na verdade, indígenas tatuados, né, de Okinawa, mulheres indígenas tatuadas, que tinham a tradição da hajishi, né, que era uma tatuagem nas mãos, nos dedos, como flechas, assim, e vieram mulheres com tatuagem de Okinawa, né, mulheres indígenas, e vieram para Santos, né. No século XVIII foi o Cais Valongo, né, teve a grande desgraça que foi a escravidão. Chegaram muitos negros trazidos, raptados, né, de África, pessoas negras, e muitas delas tinham tatuagens, né. Então, o que a gente sabe sobre essas pessoas foi contado, na verdade, de documentos assim que chegam pra gente, né, são relatos, por exemplo, em jornais, né, de pessoas em resistência que fugiram, e aí os colonizadores, né, usavam a descrição dessas tatuagens para falar sobre esses indivíduos, né. E esses relatos que eram feitos para repressão e perseguição, hoje a gente consegue usar disso contra a colonização, né, e a partir desse tipo de registro a gente tem informações étnicas sobre esses povos, né. Outro exemplo, no mesmo território, né, a gente tem a história de jesuítas, né, que contam que no século XVI já tinha resistência tupinambá ali também, né, e Tupinambá também tinha tatuagem, né, e isso é muito curioso, né, e nesse território hoje em dia muitos indígenas tupi-guarani, né, de Guarani que juntaram com esses Tupiniquim, Tupinambá e que também tem uma tatuagem tradicional que é passada por gerações. Quando começou a tatuagem, né? Bom, isso é muito difícil de responder, né? Porque o que a gente tem de registro, né, são, eles vão falar artefatos, né, da arqueologia, né, algum vestígio de ferramenta ou de conservação de tecido, né, de pele e corpo mesmo, né, múmias. Com certeza 5.000 anos atrás começou a tatuagem. Alguns autores vão falar que foi 7.000 anos atrás, mas aí sem essa comprovação, né, material. Alguns vão falar que foi 10.000. No meu caso, eu acho que pode ser até muito anterior, em lugares que não são, por exemplo, desérticos, né, ou que muito gelado, ou, enfim, lugares em que a gente decompõe, né, tanto o nosso corpo matéria, mas os objetos usados para fazer essas tatuagens também, eles não são fáceis de ser encontrados, né. Bom, essas múmias do Egito, né, a gente sabe que 5.400 anos atrás, múmia de Belém, que é a marca de tatuagem, que foi conservada, né, e encontraram numa leitura até que recente dela, que fizeram com fio vermelho, né. 3.000 anos atrás também no Egito, múmia de Amonete, que é uma múmia mulher que exercia uma função de sacerdotisa, né. Então, até então se acreditava que era uma tarefa restrita de homens, né. Por exemplo, no Peru tem a múmia de Dama de Cal, né, 1.700 anos atrás, que também era uma mulher sacerdotisa, com tatuagens, né? E anteriormente, até no Peru, 2.500 anos atrás, necrópole Paracás, diversas múmias também, muitas pessoas encontradas e muitas pessoas com tatuagem, né? Mas o que eu acho curioso é que no Chile, na verdade, até milênios antes dos egípcios praticarem a mumificação, né, já tinha uma população
os chinchorros, né? Isso mais de 7 mil anos atrás. E os chinchorros tatuavam também. Só que a múmia que a gente encontra com tatuagem desse povo não é tão antiga, né? Ela, ainda assim é bem antiga, mas tem 3.800 anos de idade, assim, né? Ou seja, pode ser uma tradição muito anterior, né? Eu, sinceramente, acredito que a tatuagem começou simultaneamente em vários lugares diferentes, né? Assim como foi a agricultura, né? A metalurgia. E, a partir disso, povos em diáspora levaram plantas, levaram tradições, levaram formas de se enxergar no mundo, né? No cosmovisões, né? Nossa visão em relação ao espaço também. E tudo isso estava relacionado com a tatuagem, né? Então, e segunda parte do vídeo, né, falar um pouco sobre a dispersão do ser humano, né, como surgiram, né, as diferentes tradições de tatuagem e o quanto elas conversaram entre si, né. É importante a gente falar também, antes de começar aqui, que tanto esses desenhos, né, que a gente viu aqui no começo, quanto as técnicas que eu vou mostrar agora, não é simplesmente alguma coisa que qualquer um pode pegar e sair fazendo, né. Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui para fins pedagógicos, né, algumas ferramentas, né, utilizadas por povos originários aí ao redor do mundo, que precisam de muito respeito, né? São muitas vezes ferramentas sagradas, né? Primeira técnica, vamos falar aqui das escarificações, né? Com cortes, no caso só escarificação sem tinta. Muitos povos na África praticam, né? Então vamos falar aqui primeiro do povo Yorubá, que habita ali a região do Benin, Nigéria, Togo, e o povo Caningara, da Papua Nova Guiné, que são conhecidos aí popularmente como homens crocodilo, né? Eles fazem cortes nas costas para simular justamente o casco do crocodilo, né? Segundo a técnica, vamos falar aqui do que o pessoal da modificação corporal contemporânea chama de ink rub, né? No caso são cortes e a partir do corte aplicado uma camada de tinta e cicatrizando se torna uma tatuagem. Então vamos falar aqui, por exemplo, do povo Odabi. São nômades, né, da Nigéria, Camarões, Senegal. Fala do povo Makonde, Moçambique e Tanzânia. Falar aqui do povo Inã, que falamos aí mais cedo também. Fazem os cortes com caco de vidro. Povo Assuriri, que falamos aí mais cedo também. Que faz as tatuagens com dente de cotia. Além deles, dá para citar também o povo Ainu, de Hokkaido. Esse povo fazia com vidro também, mas no caso, vidro vulcânico, né? E povo Manobo, que realiza tatuagem com cortes também estão retomando essa tradição. Bom, próxima técnica, vamos falar aqui do grupo de haste, e no caso hastes longas, né, cujo manuseio demanda as duas mãos. Podemos falar aqui do povo Shin, de Myanmar, assim como também a tatuagem tradicional saqueante, da Tailândia, realizada pelos monges aí, e também as tatuagens conhecidas como Tebori, né, no Japão. Hastes maiores do que a próxima categoria. A tatuagem do Tebori utiliza o apoio como se fosse uma sinuca, enquanto que tradição Shin e saqueante não encosta na pele e utiliza as duas mãos. Então, próxima técnica, né, vai ser o que eu vou chamar aqui, por motivos pedagógicos, de pinça, né? No caso, estou me referindo à posição entre os dedos ali, indicador polegar, para segurar a ferramenta, né? Para representar essa categoria aqui, podemos falar dos Ipeng, espinho de Tucum, os Ipeng do Mato Grosso, no Xingu, e também povo Matiz, que já falamos anteriormente também. Além deles, povo Ayu, da fronteira Colômbia com Venezuela, tatua com espinho de cactus. Cultura Paracás, no Peru, que tatuava 2.500 anos atrás.
E falando de arqueologia aí também, os artefatos, né, com cactos também, né, de 2.000 anos atrás, que foram encontrados em Utah, e de 5.000 anos atrás, encontrado no Tennessee. Esse, no caso, um osso de Peru. Além desses povos, a gente pode falar também das Hajiti, as tatuagens das mulheres de Okinawa, e também povo Baiga, na Índia. Então, a próxima técnica, vou chamar aqui de golpe cruzado, em alusão ao ângulo formado pelas ferramentas, né? Um ângulo transversal. A agulha na ponta de uma extremidade, formando ângulo reto. Alguns exemplos, né, de povos que tatuam com essa técnica: povo Kayan e povo Iban, da Indonésia, na ilha do Bornéu. E povo Kayan, tradição em que as mulheres realizam as tatuagens. Podemos falar das Kalinga, Filipinas. E essa famosa Wongyod, vocês já devem ter ouvido falar, como a última tatuadora Kalinga, né? A mídia se refere assim a ela, da mesma forma que falamos, né, no caso dos Juma, né? No caso da Kalinga também. Não, ela não é a última tatuadora, né? Existem muitas jovens que aprenderam a tatuagem, né, tradicional, batoque. Enfim, além disso, podemos falar também do povo Oro, da Papua. E também na Indonésia, Mentawai, tatuagem chama de Titi, o tatuador, no caso, Sipatiti. Recomendo aí para vocês o trabalho de Letu Sipatiti, um tatuador aí, retomando a tradição também. No caso das Kalinga, usavam espinho de limoeiro, que é nativo, né, do Sudeste Asiático. Próxima categoria, novamente o golpe cruzado, mas agora estamos falando de um golpe cruzado que a ferramenta é composta por pentes no lugar de uma. É um conjunto de agulhas que geralmente era feito com osso, e que povos que usam essa técnica, a gente pode citar povos da Polinésia, né? Povos da Samoa, povos Maori, Nova Zelândia, né? Conhecido aí como Tamoko, povos da Havaí, né? Originários também utilizam essa técnica. E inclusive também essa técnica encontrada na tatuagem tradicional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. Essas ferramentas também eram feitas muitas vezes com dentes de tubarão. E agora a última categoria, né? Falar aqui da tatuagem subdermal. E no caso essa tatuagem ela é exclusiva, né, dos povos Inuit, que utilizam uma forma diferente, né, de aplicação, né? Enquanto todas as técnicas anteriores aplicam a tinta ou de forma vertical ou com ângulo, essa é a tradição que utiliza a aplicação na horizontal, né? Eles passam na pele e puxam a agulha até ela estourar a pele, e com isso, com a tinta ali que fica acumulada, né, forma a tatuagem. Além dos cactos, né, que eu falei mais cedo, também tem relato de povos da América do Norte aí que tatuavam usando espinho de porco-espinho também. Bom, então vamos lá, interpretando esse mapa, né? O que me chama atenção, por exemplo, numa primeira olhada, é justamente que a técnica do corte com tinta, né, em Ink-Hub laranjado, ela está em praticamente todos os continentes e convivendo com outras técnicas distintas sem se sobrepor a elas. Eu acredito que essa técnica, no caso, foi a que aconteceu simultaneamente em vários lugares, justamente por ser bastante intuitivo, né? A partir de um corte, se transformaria numa tatuagem, né? Outro fato também que chama atenção, no caso, seria a tatuagem de queloide, que a gente encontra ela tanto em povos da África, quanto povos da região aqui, que a gente conhece quanto Melanésia. E aqui a gente consegue falar bastante sobre o próximo tema, diásporas. Como vocês puderam perceber aqui, a tatuagem de queloide, né, tem a ver também com a questão da melanina, né? Corpos melanizados com a cicatrização tem a tendência maior de queloides. E o que isso tem a ver, né? Será que essas tradições começaram também simultaneamente em lugares distintos? Ou será que isso tem a ver com migrações? Eu acredito que tem a ver com
essa saída, né, do ser humano pela primeira vez do continente africano, 120 mil anos atrás, se espalhando aí por outros territórios e chegando na região da Papua, onde a gente conhece hoje por Melanésia, né? Povos australo-melanésios, né? Isso 42 mil anos atrás, eles já estavam ocupando essa região. Lembrando que nessa mesma época, né, 50 mil anos atrás, já existiam agulhas. Por exemplo, na Sibéria já é encontrado agulha de costura, que também poderia, por que não, ser utilizada como agulha de tatuagem, né? A gente sabe que um pouquinho depois, né, 30 mil anos, esses povos já estavam ocupando a região ali das Ilhas Salomão, por exemplo. Então a gente sabe que esses povos, 30 mil anos atrás, já dominavam a navegação. Bom, em relação à ocupação do ser humano no continente americano, né, também chamado aí como Abya-Yala, a explicação mais difundida, né, pela academia aí, seria a teoria do Clovis I, né, esses assentamentos Clovis aqui da América do Norte, que eles chamam, né, e nessa teoria diz que aproximadamente 15 mil anos atrás, na região ali do Estreito de Bering, esses povos que passaram muito tempo ali se misturando e também se dividindo, enfim, esses povos finalmente atravessaram por essa região e conseguiram chegar finalmente na América do Norte. E que depois disso, outros povos teriam feito essa travessia. O problema é que essa teoria não é de todo verdade, né? Porque a gente encontra sítios arqueológicos, por exemplo, no Chile, que tem registro de presença do ser humano entre 18 e 14 mil anos atrás, né? Ou seja, o ser humano não teria chegado a tempo se tivesse feito a travessia ali 15 mil anos atrás. Outros argumentos contra isso seria, por exemplo, a crânio da Luzia, encontrada aí pelos pesquisadores aí brasileiros, que tem a datação de 11.500 anos. E o que é interessante também é que o crânio da Luzia não diz respeito a essa migração, né, vindo da Ásia, mas sim a respeito de traços melanésios, né? Então, por exemplo, pesquisadores aí como Walter Neves argumentam que, inclusive, é possível, né, provável, difícil, mas é possível que essa rota tenha vindo pela África, de canoas, né, aproveitando correntes marítimas, ou que esses povos ancestrais, né, dos melanésios, né, tenham feito antes essa travessia, mas não necessariamente a pé no Estreito de Bering, né? O mais provável é que ela tenha sido feita via mar, nas vias aleutas, e posteriormente beirando a costa. Ou, por que não também, atravessando o oceano. A distância seria maior, né, do que em relação ao continente africano, mas também é uma teoria que a gente não pode descartar. Afinal, 30 mil anos atrás, esse povo já sabia muito bem como navegar, né? E também um sítio arqueológico no México, né, que tem datações aí de 28 mil anos atrás, né? Ou seja, não é possível que esses povos que vieram a pé, né, pelo Estreito de Bering vindo da Ásia, nessa migração de 15 mil anos atrás, sejam os primeiros a ter feito, né? A grande questão é justamente que a academia, né, especificamente os antropólogos norte-americanos, não querem reconhecer que não começou por lá. E aí, saindo um pouco da arqueologia, indo para os estudos de genética, né, a mutação que aponta para essa diferenciação, né, entre os ancestrais da Ásia e os povos originários de Abya-Yala, né, ela aponta para 28 mil anos atrás. Por exemplo, algumas pesquisas aí que fizeram com fósseis de aimorés, né, também conhecido genericamente como botocudos, no Espírito Santo, e apontou que esse povo tinha DNA em comum com os povos melanésios, né, ou seja, mais uma vez, essa travessia, esse encontro entre eles não é de todo um absurdo. Os povos Chavante foi apontado, né, em estudo de genética que também tem DNA em comum com povos da Polinésia, e o mais provável é que eles tenham se encontrado 800 anos atrás, né, na Ilha de Páscoa. Esse encontro demonstra que esse também foi uma via de mão dupla, né? Ou seja, esses povos da Polinésia estavam vindo para cá e os povos de Abya-Yala também estavam indo para lá. Por exemplo, a batata doce, né? Que ela é originária do continente americano, né? Originária de Abya-Yala e está difundida por toda a área do Sudeste Asiático, né? Da Oceania, da Polinésia, e inclusive sendo tradicional de
Okinawa, um alimento tradicional, e lá por dentro ficou roxa, né? Em decorrência do solo, que é diferente, né? Além disso, é interessante falar aqui dos povos ali do Chaco argentino, né? No caso, Chulupi. E nos relatos dizem que esses povos tatuavam usando genipapo na mistura junto com o carvão, né? E eles trocaram justamente com os povos Guarani, né? Outro dado da etnobotânica, né? A planta que é utilizada pelos povos do Havaí para fazer a tinta da tatuagem, né? No caso, a noz da nogueira de Guape, ela é originária da região da Indonésia. Então, esses povos que chegaram até lá levaram junto, além da tecnologia, né, da forma de fazer tatuagem, também levaram as plantas, né, que usavam nesse processo. Falando desse povo conhecido como grupo etnolinguístico austronésio, né, 5 mil anos atrás esse pessoal sai da Taiwan, começa a descer aqui pelo Sudeste Asiático, e a gente sabe que esse pessoal manjava muito de navegação mesmo, porque 2 mil anos atrás chegaram até Madagascar, influenciando a língua lá também. E 1000 anos atrás, esse pessoal já estava, inclusive, na Ilha de Páscoa. Houve um encontro desses povos e eu acredito que quando rolou esse encontro, ambos já tinham tatuagens. Mas como a gente pôde ver aqui, não houve necessariamente essa troca entre técnicas. O pessoal aqui continuou usando a pinça, o pessoal aqui continuou usando o golpe cruzado. No caso aqui dos povos de Abya-Yala, né, a gente pode perceber os espinhos de cacto e os espinhos de palmeira, eles são grandes o bastante para que a gente manuseie sem precisar de usar uma haste, por exemplo. A gente enxerga essa predominância de técnica de acordo com grupo linguístico, né? Então, por exemplo, na região que a gente conhece como falantes do tronco austronésio, né? Existe a técnica do golpe cruzado, seja ele com uma agulha ou com um conjunto de agulhas. Bom, e alguns pesquisadores, inclusive, vão argumentar que conforme esses povos navegantes adentravam aqui para a região da Polinésia, né? Nessas ilhas era raro encontrar espinhos, né? Então passaram a utilizar outras formas de ferramenta, né? No caso, passaram a utilizar no começo conchas, né? Mas foram substituindo gradualmente por materiais mais resistentes, como dente, né? Como casco de tartaruga. E isso também influenciou no desenho que era feito. A ferramenta influencia a forma e a forma influencia a ferramenta também. Então, como a gente viu no vídeo aí, né, a tatuagem para os povos originários, né, ela sempre tem essa função de pertencimento, né, seja esse pertencimento na relação indivíduo-ambiente, seja nessa relação entre indivíduos, ou também e principalmente na relação entre antepassados, né, nessa questão da espiritualidade, né. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, assim, e sempre lembrar da questão da apropriação cultural, né? Porque a gente está falando de traduções de povos racializados, né? Que hoje em dia existe um monopólio, né, da branquitude, né? Que domina, né, o mercado da tatuagem, né? Os estúdios, né? As marcas de materiais, né? Então é muito importante que as pessoas racializadas possam ter essa ferramenta e tomar ela de volta como uma ferramenta de luta mesmo, né? A gente enxerga no neoliberalismo, né, a tatuagem como uma coisa que a gente consome, né? A gente procura sempre na tatuagem como uma forma de, na verdade, individualização, né? A gente tem essa ideia de que uma tatuagem, de certa forma, exclusiva valeria mais, né? Uma ideia de ostentação, assim, né? De consumo mesmo. Mas o que essas culturas milenares mostram pra gente, na verdade, é que um símbolo, né? Quanto mais pessoas carregam, maior a força dele, né? E isso, quanto mais pessoas carregam da cultura, né? E não, por exemplo, o que acontece que é a apropriação cultural, né? De brancos que tatuam grafismo, né? Tá muito na moda tatuar grafismo, mas não tá muito na moda a gente ver pessoas indígenas, pessoas racializadas fazendo e recebendo essas tatuagens, né? Então, esse vídeo é meio que uma tentativa, na verdade, de chamar atenção para essas pessoas, né? Que pra gente tomar de volta essas tecnologias, né? Que sempre foram nossas, né? E outra questão também muito importante, né? É o manejo, né? A gente vê nessas culturas uma relação da tatuagem com o ambiente que sempre pressupõe um cuidado, né? Ou seja, se a gente pegar o espinho do limoeiro e derrubar o limoeiro, não vai mais ter tatuagem para fazer dali para frente. Eu fico pensando também quando isso tem a ver com a tatuagem contemporânea, né? Então, por exemplo, essa relação de carregar no corpo as plantas do território, né? Com funções específicas, né? A gente também está fazendo isso de certa forma, acho que até inconsciente, né? Porque tem muito material que a gente usa na tatuagem, seja ele descartável, seja ele vaselina, que é derivado de petróleo, né? Então, a gente tem carregado também
esse contexto de extrativismo, né? O limão, no caso, ele representa uma relação de equilíbrio, né, com o ambiente, enquanto que o plástico é uma relação de completo desequilíbrio, né? Então, no começo do vídeo eu falei um pouco sobre a dificuldade da arqueologia de encontrar ferramentas, né, resquícios desses materiais usados na tatuagem, justamente porque eram todos orgânicos, né? Então, com um pouco de terra por cima, ou se caísse na água, dali a pouco não teria mais nenhum registro, né, desse material, né? E no caso do plástico, bom, isso é um reflexo do contexto de extrativismo que a gente está vivendo, né? No caso, tem plástico em todos os lugares, né? E como lembro do Davi Copenau, né? Tem certas coisas que foram colocadas debaixo da terra para que se deixasse lá debaixo da terra, né? Bom, e não tem como a gente falar de aquecimento global, né? Sem falar de racismo climático, né? Ou seja, as pessoas que vão ser mais afetadas por isso primeiro são justamente as pessoas que estão na linha de frente, né? Protegendo esses territórios. Então não é justo que os povos indígenas paguem por essa conta, né? Sendo que o lucro está indo para poucas pessoas, né? Que estão enriquecendo às custas de envenenar os rios com mercúrio, né? Às custas de espalhar petróleo no oceano, né? Às custas de contaminar lençol freático e solo, né? Com agrotóxico, né? Então, quando a gente fala de demarcação de terras, numa perspectiva do futuro, pensando para frente, né? Isso é a única esperança que a gente tem de sobrevivência da humanidade mesmo, né? Diante dessa emergência climática, né? Enquanto que quando a gente olha para o presente e para o passado, né? A demarcação dos territórios indígenas é uma questão de reparação histórica, né? Enfim, são povos que já estavam nesse território, né? Muito tempo antes de estabelecimento de qualquer estado-nação, né? De qualquer fronteira, né? Bom, então por isso que é tão urgente, né? De demarcar as terras indígenas, né? Porque justamente o que sobrou assim dessa natureza, né? Quem está defendendo isso são justamente os povos originários, né? Que é quem já vem fazendo isso desde milênios, né? Então ninguém melhor do que os povos indígenas para cuidar dos territórios. A gente, inclusive, quando pessoas do meio da tatuagem, né? Pessoas que carregam essa tecnologia, que se não fosse os povos indígenas a gente nem teria isso, né? Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade ainda maior assim, de se engajar nessa luta e começar a rever algumas posturas assim também, sabe? Por exemplo, a forma como a gente lida com esses grafismos, né? Que são de outras culturas, né? Então fico pensando que muitas vezes, se você quer fazer uma homenagem, né? Talvez seja melhor do que fazendo em si mesmo uma tatuagem de outro povo, procurar um tatuador, pessoa tatuadora indígena para fazer essa tatuagem, né? Ou dois, se engajar na luta mesmo, né? Procurar no território aí algum movimento de base, né? Trocar ideia com o pessoal. E é isso, fortalecendo as retomadas aí. E, bom, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha servido de alguma coisa aí para vocês. E valeu, esse é o PROAC 39, História Decolonial da Tatuagem.